Fala lá, meu povo bonito. A recepção da nossa estreia foi top. Então, vamos continuar. Hoje o vídeo vai ser sobre vacinas, uma discussão necessária nos dias em que vivemos. Aproveita e manda esse vídeo para quem precisa ser convencido da importância das vacinas. Hoje a gente ainda tem outra surpresa, que é uma entrevista com uma especialista top. Se você está gostando do Fisiologando, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nas nossas redes sociais para fazer chegar no máximo de pessoas possíveis. E vamos para as vacinas. Vamos começar com um pouco de história. Em 1798, o médico inglês Edward Jenner ouviu um relato que trabalhadores rurais não pegavam varíola. Na época, a varíola, uma doença que se destaca pelas bolhas e erupções com pus na pele e nas mucosas, assolava o mundo, matando milhões. Só no século XX estima-se que tenha matado cerca de 300 milhões de pessoas. O cientista Sir Jenner percebeu que aqueles trabalhadores estavam em constante contato com a varíola de vaca, de bovino, e por isso desenvolviam resistência à varíola humana. A varíola de bovino chama varíola vaccina, não se fala esse em latim, de onde vem inclusive a palavra vacina, vem da palavra vaca, varíola de vaca. Claro que hoje em dia os processos não têm mais nenhuma relação com as vacas, mas o nome ficou. Principalmente depois que outro cientista, Louis Pasteur, o mesmo do leite pasteurizado, desenvolveu 83 anos depois, em 1881, uma outra geração de imunizante, batizando de vacina, em homenagem ao Sir Edward Jenner. O Brasil também tem história com as vacinas, a famosa revolta da vacina. Em 1904, Oswaldo Cruz, o mesmo que dá nome à Fundação Oswaldo Cruz ou Fiocruz, motivou o governo a reavivar a obrigatoriedade da vacinação, já obrigatória há décadas. Só vacinados poderiam ser contratados, se matricular em escolas, viajar, dentre outras coisas. Por causa disso, teve briga no Congresso e briga nas ruas. Militar a favor, militar contra. Povo no meio, vaia, tiro e quebra-quebra. Uma das fake news da época dizia que a vacina feita de pústula de vaca ia deixar as pessoas com feições bovinas. O povo ia virar gado, quem diria. Resultado da revolta: 945 prisões, 461 deportações, 110 feridos e 30 mortos em 2 semanas de revolta da vacina. Como resultado geral, a vacina deixou de ser obrigatória, o que levou a um aumento de casos, a um aumento de mortes por varíola e resultou no povo correndo para tomar a vacina, agora de forma voluntária. A primeira e única doença totalmente erradicada, ou seja, eliminada do mundo, foi a varíola, em 1980. Existindo hoje em dia apenas 2 amostras em 2 centros de pesquisa no mundo, o CDC, nos Estados Unidos, e o Vector, na Rússia. Mas isso não significa que as vacinas não solucionam só porque não erradicam. Vamos dar uma olhada no número de casos no Brasil de 3 doenças: a poliomielite, conhecida também como paralisia infantil, sarampo e tétano. Todas elas com vacinas sendo acrescentadas de forma massiva a partir da década de 80. Vamos ler os gráficos. Num eixo eu tenho a quantidade de casos, no outro eixo os anos, 80, 85, 90, 95, conforme foi feita a vacinação. O primeiro gráfico fala da poliomielite, da paralisia infantil. Então eu tenho, antes da vacinação, algo em torno de 70 mil casos, depois da vacinação, bem próximo de zero nos anos 2010 e 2015. As possíveis complicações da poliomielite incluem febre, dor de cabeça, vômito, diarreia, meningite e óbito. Continuando na análise do sarampo. Na década de 80, algo em torno de 4 milhões e 500 mil casos. Por volta dos anos de 2010 e 2015, eu quase zero essa contagem. Quais são as possíveis complicações de sarampo? Febre, dor na garganta, manchas vermelhas pelo corpo, manchas brancas no interior da boca, conjuntivite e, de novo, óbito. Analisando esse último gráfico, eu tenho 120 mil casos de tétano da década de 80 que se aproximam de zero em 2005, 2010 e 2015. Quais são as complicações? Eu tenho rigidez muscular por todo o corpo, dificuldade de engolir, convulsões e o óbito. Depois de ver todos esses sinais e sintomas, é importante ressaltar que você não deve se autodiagnosticar e nem muito menos se automedicar. Se aconteceu alguma coisa, percebeu algo suspeito em você ou em outro, dá um pulinho no médico. Agora, vamos para a nossa primeira entrevista do canal. Me segue. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu tenho aqui comigo a professora Ana Carolina Terra Mercadante. Primeiro deixa eu apresentar ela para vocês. Ela é bióloga, formada em Ciências Biológicas, tem mestrado em Biociência e Biotecnologia
doutorado em oncologia com ênfase em imunologia, então ela é a pessoa perfeita para explicar a gente sobre como funcionam as vacinas, certo? Você quer fazer alguma introdução, professora? Primeiro, te agradecer por estar aqui, é muito legal participar. Eu adoro essa ideia da gente popularizar a ciência, então é sempre bom participar de projetos assim. Yes, science! Do ponto de vista fisiológico, como é que funciona uma vacina no corpo humano? Para a gente entender como é que funcionam as vacinas, a gente, na verdade, tem que entender como é que funciona o nosso sistema de defesa, né? Porque a vacina, ela vai se fazer de algumas características do sistema imune, que é o nosso sistema de defesa, o nosso organismo, para funcionar. Então, assim, quando um patógeno, um micro-organismo entra no nosso corpo e invade, ele vai encontrar duas barreiras. A mais inicial, que a gente chama de barreira inata, que conta com mecanismos mais imediatos, mais prontos para nos defender. E vai acontecer uma coisa muito importante nessa primeira etapa, que é a inflamação e a produção de moléculas chamadas de citocinas. Essas moléculas, elas funcionam como se fossem palavras com as quais as células do sistema imune elas se comunicam. E uma das coisas que essas citocinas comunicam é o tipo de patógeno que invadiu. Então, se foi um vírus, se foi um vírus como o SARS-CoV-2, causador da Covid, ou se foi uma bactéria, enfim, citocinas específicas vão ser produzidas e elas vão estar falando para todo o corpo qual foi o patógeno que entrou. Por que isso é importante? Porque vem a segunda fase da resposta, que é a resposta adaptativa. Ela recebe esse nome porque ela se adapta ao que entra. Se a gente for pensar, a defesa contra um vírus, os mecanismos de defesa contra um vírus, são diferentes daqueles mecanismos de defesa contra uma bactéria ou contra um verme que é enorme. Então, essa adaptação, ela é eficiente para ela já vir preparada, ou seja, para esses mecanismos já virem preparados para defender o tipo de patógeno que está ali fazendo aquela invasão naquele momento. Entram em cena os linfócitos, que são as células da resposta adaptativa. Então, eles já vêm preparados e eles também são extremamente específicos para o que entrou, Então, eles são extremamente específicos só para o SARS-CoV-2, ou só para o MERS, que era um outro tipo de coronavírus, Enfim, os linfócitos, eles são específicos para esses patógenos. E uma característica muito importante dessas células, e dessa resposta adaptativa, além dela se adaptar, é que ela guarda como ela respondeu a esse patógeno. Ou seja, qual foi o mecanismo de ação e quais são as células que agiram naquela infecção em específico. Para que isso? Porque da próxima vez que esse patógeno entrar, ela já não precisa gastar todo o tempo que ela levou para se organizar para atacar da mesma forma novamente. Como ela já sabe como agir, ela age muito mais rápido. Então, todas as vezes que a gente voltar a entrar em contato com esse patógeno, a resposta vai ser mais rápida e vai ser tão eficaz que muitas vezes o sinal clínico da doença não vai aparecer. Ou seja, a gente fica protegido, a gente fica imunizado. Existem duas formas da gente criar essa memória ou essa imunização. Pela infecção natural, ou seja, a gente se contaminando naturalmente, ou pelas vacinas. As vacinas nada mais são do que uma forma de imitar uma infecção para gerar a memória, tirando de cena a mortalidade que essa doença poderia trazer. Então a gente faz com que o sistema encontre esse patógeno, gere essa proteção sem que a gente fique doente. E aí da próxima vez que a gente encontrar o patógeno na forma natural, a gente já vai ter a defesa pronta para responder contra ele. E é assim que funcionam as vacinas. É maravilhoso absorver a informação de alguém que claramente gosta e ama muito o que está fazendo, Então dá para ver o gosto que você fala sobre imunologia e não tínhamos pessoa melhor para explicar isso para a gente. Calma, que ainda tem a parte 2 dessa entrevista. Vamos falar sobre as principais vacinas do Brasil na atualidade. AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, não perca. Se você tem elogios, críticas ou correções, escreve aqui nos comentários e vamos produzir em cima deles. Até a parte 2.